Paz do Senhor, amém? Amém. Amados, é luta. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estava sentado ali, eu estava pensando. Enquanto eu estava vindo para cá, no meu trabalho para cá, eu peguei... Estava procurando o livro errado já. Eu peguei um pedacinho da BR e passei por um acidente de moto. Pela situação da moto, não sei nem se a pessoa está viva. Bem complicado o acidente. Logo pertinho do meu trabalho. Peguei a BR, estava daquele jeito, um caos. Sentido contrário, e aquela muvuca e aquele movimento. Vi uma ambulância atrás de mim, sabe aquele desespero? E aquela sensação no coração. E eu fiquei orando ali, eu disse, Jesus, se existe uma pessoa ali dentro, tem misericórdia. Porque às vezes a gente sabe que eles, por quando verem o trânsito, né, eles ligam aquela sirene lá, que é para o pessoal abrir e eles passarem. Eu pensei nisso também, mas... E eu disse, Jesus, se vai alguém ali dentro, tem misericórdia, porque a situação... E eu acho que foi o rapaz do acidente. E quando estava um pouquinho mais para frente, vinha o carro do bombeiro louco. Eu disse, Senhor, Jesus, sustenta em tuas mãos essas pessoas, porque tá difícil. E quando eu entrei aqui, que eu me ajoelhei, sabe quando dizia lá no Antigo Testamento que a presença, quando estava no templo, o templo se enchia de fumaça? E foi exatamente essa noção que eu tive quando eu cheguei aqui. O templo cheio de fumaça. E eu me ajoelhei ali, fui orar, e meu coração acelerou, e eu confesso para os irmãos que não foi nervosismo por conta da palavra, além de estar. Mas eu senti muita presença de Deus quando eu cheguei neste lugar. Que eu fiquei sem entender bem o que estava acontecendo, eu percebi que era oração aqui. E eu fiquei pensando ali, eu disse, Jesus, lá fora está um caos. É um acidente horrível, é uma ambulância desesperada que passa, é um carro do SAMU desesperado que passa. E nós somos, eu digo isso com toda a certeza do meu coração, nós somos privilegiados por estar aqui, neste lugar, na presença de Deus, na presença daquele que nos criou, na presença daquele que nos sustenta. Privilegiados. Amém? Deixa eu só achar aqui. Deus é bom. Geralmente eu anoto o versículo, só são 2 versículos. E dessa vez eu não anotei. Vai dar certo. E eu estava dizendo, pastor, ele mandou um áudio para mim logo cedo. Começou o primeiro áudio falando acho que foi o segundo áudio, falando da palavra, e eu já fiquei nervosa. Aí eu disse, pastor, quando tiver outras campanhas, aí o senhor lembra de outras pessoas. Viu? Não foi, pastor? Está piorando o negócio. Meu Deus do céu. Gente, hoje foi me dada essa oportunidade falar sobre 1:2, né? Não é fácil não, viu? Eu tava pensando ali e eu disse, Jesus, já é difícil uma pregação normal, né? Eu vou falar de Ruth. Eu vou falar de Davi. Eu vou falar de Samuel. E eu creio que, é como o pastor estava me dizendo, que a gente subindo um degrauzinho, né? É uma dificuldadezinha a mais. Porque falar de gigante não é fácil não, amados. Foi uma semana bem gigantesca.
Mas Deus é bom. O texto, eu procurei bem mais, só que eu não achei não. O texto é lá em 2 Samuel 21. Somente 2 versículos, o 15 e o 17. Certa vez, quando os filisteus faziam guerra contra Israel, Davi saiu com seus homens para defender-se deles. A luta foi tão intensa que Davi começou a perder as forças por estar muito cansado. E Isbi-Benob, descendente de Rafa, um gigante que usava um novo tipo de armadura e lutava com uma lança de bronze, cuja ponta pesava 3,6 kg. Tinha a intenção de matar Davi. Mas Abissai, filho de Zeruia, veio em seu auxílio e matou o gigante filisteu. Por isso os soldados de Davi disseram-lhe: o Senhor não sairá mais conosco para lutar. Não queremos pôr em risco a vida do rei. Não queremos que se apague a lâmpada de Israel. Senhor Jesus, amado Pai, Tu é aquele que sonda o meu coração. Tu sabes o que eu estudei, Tu sabes o que eu escrevi, Tu sabes o que eu pensei, Tu sabes o que eu falei em casa. Eis-me aqui, Senhor, a Tua serva. E desde já, Jesus, eu digo que é uma honra, Jesus, te servir, é uma honra ser instrumento em Tuas mãos. Que eu diminua, Senhor, e que Tu cresça. Faz o Teu querer e a Tua vontade através da minha vida. Fala aos nossos corações e que possamos estar compreendendo, Senhor, o que Tu queres trazer para as nossas vidas. Fica conosco, continua conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amado, como eu falei, o gigante que foi me dado para estudar, ele é chamado de Isbi-Benob. E quando eu li lá no trechinho que o pastor passou, só tinha esses 2 versículos. Eu abri o Google, eu abri as inteligência artificial, todas, e não tem lugar nenhum esse homem. Perguntei ao povo que trabalha. Tu já ouviu falar? Não, esse não. Não é que eu só ouvi falar lá, assim, mas esses 2 versículos eu já tenho, eu quero outras coisas. E eu disse, mas Jesus, além de falar de um gigante, só tem 2 versículos para eu estudar. O que é isso? O que é que eu vou fazer com 2 versículos, Jesus? Mas eu escrevi algumas coisas aqui, vai dar certo. Como diz Karen Cardim, vai dar certo. Amados, quando começa a falar desses versículos, a gente entende que existiam, a princípio, 3 pessoas ali. Claro que tinha todo um exército, mas existia 3 pessoas. O rei Davi, que era o líder de tudo. Existia Abissai, que em alguns lugares que eu li, segundo alguns lugares que eu li, ele era tio de Davi. Se eu estiver errado, o pastor me corrija. Mas ele estava ali como um soldado. E existia também os gigantes. Quando eu comecei a ler, e eu comecei a olhar em alguns lugares, estudar, esse gigante, ele era ali da tribo de Rafaíns, ele fazia parte ali daquele povo filisteus. Eu disse, já não prestou. Quando pega esse povo ali dos filisteus, eu já coço a cabeça, que é um povo ruim, né? E ainda por cima um gigante. De cara eu já vejo essas 3 figuras ali, nesse momento. E eles estavam onde? Eles tinham saído para onde? Eles tinham saído para uma batalha. Eles tinham saído para lutar, eles tinham saído para pelejar uns contra os outros. O povo de Israel contra os filisteus. E a palavra fala, um desses 2 versículos fala que Isbi-Benob, ele tinha muita raiva de Davi. Mas era muita raiva. E o desejo dele, eu acredito que o desejo do coração daquele gigante era matar, aniquilar da face da terra o rei Davi. A princípio, quando eu olho para essas 3 figuras, e trazendo
para nós, eu vejo eu vejo meus problemas e eu vejo a mão de Deus. E nesse momento que eu vi esses 3 exemplos, e eu dei um glória bem grande porque tinha a mão de Deus. Estava no meio de uma guerra, de uma batalha, com um gigante filisteu, com fome de matar, mas tinha a mão de Deus. E eu estava ali, eu disse, glória a Deus que sempre vai ter a mão de Deus. E a gente sempre costuma, amados, um certo ditado que diz, nós nos acordamos, nós saímos de casa todos os dias e matamos um leão por dia para sobreviver, não é isso que a gente costuma dizer? Me veio esse ditado na mente. E eu disse, eu vou trocar esse nome, vou colocar gigante. Nós saímos de casa, nos levantamos, nos organizamos e matamos um gigante todos os dias para sobreviver. E quando eu estava lendo tudo isso, e eu disse, Jesus, o quanto é importante essa campanha, o quão importante está sendo essas quintas-feiras na igreja de aprendizado, porque eu vejo o Espírito Santo ele trazendo estratégia para as nossas vidas. Coisa que acontece normal, é normal. Até um certo ponto é normal. Como é o tema do que foi passado para mim, o cansaço que paralisa. Cansaço é normal. Quem não se cansa? Mas o excesso do cansaço já não é normal. E quantas vezes processo de cansaço e a gente não se dá conta quem está por trás de tudo isso. Como eu falei, estava ali uma situação na guerra, o rei Davi lutando. Estava ali o soldado dele, Abissai, estava ali um gigante querendo matá-lo de todo jeito, de qualquer maneira. Mas a palavra fala que Davi, ele se cansou. A luta foi tão extrema, e eu acredito que eles lutaram por várias e várias horas. Não tinha nos 2 versículos, tá? E eu também não encontrei lugar nenhum isso. E eu acredito que eles lutaram por várias e várias horas. E a palavra fala que Davi se cansou. E nesse momento que eu fiquei refletindo, vendo aquela imagem ali, todos os soldados lutando com aquele gigante, com aqueles filisteus, eu imaginei Davi com a mão no joelho ali, respirando fundo, e só Deus sabe o que é que se passava na cabeça dele. Eu ainda tentei assim imaginar ele dizendo, Deus me ajuda, porque eu estou cansado, eu não aguento mais. O que é que eu faço? Está a minha tropa aí, lutando contra esses gigantes, o que é que eu faço? Eu estou cansado. E amados, tem uma palavra bem alta hoje. Primeira vez que eu vi essa palavra foi no aplicativo do LinkedIn. E quando o pastor mandou o esboço, que eu li algumas coisinhas, algumas referências, tinha essa palavra. Eu disse, poxa. E é chamada de burnout, ou síndrome de burnout. A gente costuma dizer lá no trabalho, Bernardo, os meninos quando estão um pouco estressados, não me aperreia não, que hoje eu estou com o Bernardo. E, amado, e por mais que a gente brinque, isso está sendo um problema seríssimo. E onde a gente mais encontra esse tipo de síndrome é em ambiente de trabalho. Sabe, o excesso de cansaço, o excesso crônico de estresse. Aquele que você não tem mais sono, aquele que você fica inquieto, aquele que você perde o equilíbrio. E já aconteceu no meu trabalho, e foi muito sério isso.
A gente mudou de sistema, acredito que faz uns 2 anos, mudou o sistema da empresa. E um pedido que eu tirava dentro de 2 minutos, eu passei a tirar dentro de 10, 15 minutos. Era uma coisa absurda. E muita gente, tinha pessoas, sem exagero nenhum, tinha pessoas que já chegavam no trabalho chorando. Tinha uma pessoa que ela sentava na minha frente e ela já chegava com os olhos cheios de lágrimas e dizia, mulher, o que é que tu tem? Eu não aguento mais isso aqui. Teve 2 pessoas que foi com aquela maquininha que passa a noite inteira, acho que é o coração, aperta, solta, depois vai para o médico e... Isso. 2 pessoas que foram com essa máquina trabalhar. Eu disse, pronto, virou um hospital. E eu olhava para todo mundo, o povo muito estressado, ó, nem fala comigo. E aquele sistema acabou com nossa vida. E eu olhava para as pessoas e dizia assim, Jesus, afetou em tudo. Está repreendido, Senhor, em nome de Jesus isso. Eu não quero isso para a minha vida, não. E é exatamente isso que o inimigo, ele nos traz. Nós sabemos que a pessoa que trabalha numa empresa é uma tonelada de relatórios para entregar. É uma tonelada, né, Andresa? É uma tonelada de metas para entregar. Mais ou menos, eu não tenho certeza, mas mais ou menos eu tenho na faixa de umas 18 ou 20 metas para bater por mês. É mais ou menos isso. Ou são 18 ou são 20. Por aí. Ajuda, porque se não fosse ele, se não for, faço nada não. Não faço nada. E é exatamente isso que o inimigo ele traz para as nossas vidas: cansaço, exaustão, estresse. E a gente vai, não, mas é normal, é meu trabalho, é assim, eu tenho que entregar relatório, eu tenho que bater meta, eu tenho que fazer. Sem contar a nossa vida em casa, porque temos toda uma responsabilidade. Sem contar uma faculdade, que é a entrega de um trabalho, é a apresentação, é um TCC. Não, mas eu tenho que fazer. É normal, eu tenho que fazer. E o inimigo, ele vai só jogando o trabalho, e é pressão. Quando a gente pensa que não, amados, a gente está longe. E a gente não percebe. E a gente acorda, nossos afazeres, vamos para os nossos trabalhos, tudo novamente. E a pressão só aumenta. E além disso, a minha paciência já foi embora faz tempo, porque eu não tenho mais. Fala comigo não, que eu estou com muita coisa para fazer. Vem a fúria, vem a falta de equilíbrio. E eu estava pensando nesses dias, nós oramos por tanta coisa, não é? Senhor, me dá paz, me dá saúde, abençoa minha família. Mas eu, Flávia, particularmente, eu não vejo muitas pessoas orando por equilíbrio. Porque você imagina o que é uma pessoa desequilibrada. Uma pessoa sem equilíbrio nenhum. O que é que ela faz da vida? Nada. Nada da vida. E quando eu penso que não, eu já estou bem distante. E quando eu penso que não, eu já estou no fundo do poço. A oração que eu fazia em mais ou menos 1h, 1h30, e era glória e aleluia, e era lágrimas nos olhos, e era a presença de Deus. Eu estou cansada. Não tenho mais tempo para orar. É uma oraçãozinha de 5 minutos e eu estou muito cansada. E a gente não percebe o que está sendo esse cansaço. Uma leitura da Bíblia. A Bíblia está tão bem guardada que eu nem sequer pego para abrir mais em livro nenhum, porque eu não tenho tempo. Porque eu estou muito cansada. Ler a Bíblia, não, eu já tenho muitos relatórios para entregar. Eu já tenho muitas metas, a minha responsabilidade da minha casa, a cada dia que passa, parece que aumenta. Não tenho tempo de ler a Bíblia.
Dias de culto? Será que a igreja ainda continua no mesmo lugar? Faz tempo que eu fui para a igreja. Tem dias que eu me acordo, que sento na cama, que eu já imagino a hora, o momento que eu vou me deitar para dormir, porque eu já me acordo cansada. E na maioria das vezes a gente, isso é normal, é porque eu estou com muita coisa para fazer. Não é normal. Não é normal. Nós sabemos que durante a noite existem demônios que sugam a nossa energia. Eu tenho certeza que vocês já passaram por isso. A situação de abrir os olhos e se levantar e se sentar na cama e dizer: parece que eu trabalhei a noite inteira. Minha cabeça doendo. Durante a noite existe sim, é verdade. Flávia, tu está espiritualizando muita coisa. Não estou. Eu digo isso com toda a certeza no meu coração. Durante a noite existem muitos demônios que tiram a nossa energia. E o que é que precisamos estar fazendo? Oração. Mas eu não tenho tempo. Mas eu estou cansada. E ele vai crescendo. Ex-Bibinob, o gigante, só quer nos matar, só quer nos consumir, só quer nos aniquilar, só quer destruir a nossa família, destruir o nosso caráter, destruir o nosso emocional, destruir o nosso equilíbrio. O gigante. Aí chega um tempo, amados, que isso já está tão sério. A coisa já se aprofundou tanto, mais tanto, mais tanto, que na minha vida, que as pessoas começam a ficar deprimidas. Chega um tempo que isso já afetou tanto o meu psicológico, que eu quero me trancar num quarto e não quero sair para mais nada. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu estava pensando nesse momento e escrevendo, isso já aconteceu com a minha mãe e é muito triste. Mais de 15 anos atrás, eu morava só com ela, meu irmão já era casado. E ela começou com uma dor no estômago. Uma dor no estômago, fazia os exames e nada, não tem nada, a senhora não tem nada. E todas as noites ela acordava de madrugada, se sentava na cama e começava a chorar muito. E ela dormia no mesmo quarto que eu. E Deus me fez lembrar de tudo isso. Foi um dos piores períodos da minha vida. Eu era muito nova. E eu me levantava assustada e dizia: mãe, o que é que você tem? E ela só balançava a cabeça e só fazia chorar. E eu não tinha entendimento da palavra. Eu ouvia falar de Jesus, mas eu não andava com Jesus. Nós éramos da igreja católica. E nós éramos muito influentes na igreja. Eu tocava no ministério de louvor da igreja. Minha mãe fazia aquelas leituras lá na frente, que hoje eu não me lembro bem como era o nome daquilo ali. Liturgia. E nós éramos muito influentes na igreja católica. E minha mãe levantava e eu acordava de madrugada e ela estava sentada na cama chorando. Eu dizia: mãe, novamente, o que é que a senhora tem? Eu não sei. Meu coração está acelerado, meu estômago está doendo muito. E eu ligava para minha tia: tia, vem pegar a manhã para levar para o posto. Ela: não está bem. Isso começava a se repetir. Um dia, 2 dias, o outro dia novamente, e outro dia novamente. E chegou um tempo que eu estava tão assustada, quando eu escutava qualquer movimento, eu já olhava para ela. E foi piorando. E chegou um tempo que ela disse, quando chegava no final de semana, geralmente as missas eram final de semana, sábado, domingo. E eu dizia: mãe, vamos para a missa? Aí ela: filha, eu não vou. Por que não vai? Porque eu estou com medo de sair, eu não quero que as pessoas me vejam dessa forma.
Isso acabou comigo. Porque minha mãe sempre foi muito vaidosa. Quem conhece ela hoje vê. Eu não vou porque eu estou com medo de sair. Eu não quero que as pessoas me vejam dessa forma. E eu dizia, mãe, a senhora não pode. Não pode ficar dessa maneira. A senhora faz parte da igreja. A senhora vai lá para frente e lê. Como é que a senhora não quer sair de casa com medo das pessoas? Só que eu não tinha esse entendimento. Mas fazia pouco tempo que eu estava frequentando a Assembleia. E o Espírito Santo ele já estava trabalhando no meu coração. Eu lembro que o irmão estava lendo lá o Salmo, que eu não vou saber o número agora, mas fala, o Senhor me sondas e me conheces. 139, conheces o meu assentar, conheces o meu levantar. E eu lembro que um dia, quando ela se levantou durante a madrugada, que ela estava sentada na cama, eu corri, cheguei na estante, peguei a Bíblia, procurei, eu não li. Eu lembro que eu não li. Cheguei no colo dela e disse, manhã, lê. O Espírito Santo já estava trazendo um pouquinho de entendimento. O que era aquilo? E é exatamente isso que o inimigo ele traz para as nossas vidas. Começa com um pequeno cansaço e vai aumentando, mas é normal. E vai aumentando, mas é normal. Continua sendo normal, está tudo bem, é isso mesmo. Daqui a pouco eu estou doente, daqui a pouco eu estou enfurnada dentro do quarto, daqui a pouco eu estou com medo de sair. Estou com medo das pessoas, é normal. Será que isso é normal? E é exatamente isso que o inimigo ele tem para nos dar. Cansaço, medo, desânimo. Eu não consigo. É normal. Nunca será normal, amados. Mas naquele momento eu tinha um pouquinho de entendimento que eu abri a palavra e disse, manhã, lê. Eu sabia que a partir daquele momento aquilo não era normal. E quantas pessoas, a partir desse cansaço que sente infinito, se jogam de pontes. Eu não consigo. Estou cansado de tudo, de tanto trabalho, de tanta responsabilidade, de tanta preocupação. Eu não consigo. Quantas pessoas dão o fim nas próprias vidas porque pensam que não conseguem. E o gigante só faz crescer dentro delas. Só faz crescer. Primeira coisa que o inimigo pega, afasta ela do povo de Deus. Afasta ela da comunhão com os irmãos. Para que a igreja vai descansar? Vai assistir série. Tu está cansado, passa essa semana inteira trabalhando, cheio de coisa, vai descansar. E a gente continua pensando que isso é normal. Eu volto a dizer, amados, cansaço é normal. Cansaço físico, mental, normal. Excesso de cansaço, guarda isso, por favor, guarda isso. Não é normal, nunca será normal. Que quando começar isso na nossa vida e começar a tirar a nossa paz e vir muita coisa no trabalho, vir muita coisa na faculdade, vir muita coisa na nossa casa, para! Jesus, me ajuda porque isso não é normal. Eu como tua serva, eu como tua filha, eu não permito isso na minha vida. O que Jesus tem para nos dar é paz, o que Jesus tem para nos dar é estratégia. O que Jesus tem para nos dar é vida abundante. É vida em comunhão com os irmãos, não é doente trancado dentro do quarto e achando isso normal, porque nunca vai ser. E amado, e naquele momento dos dois versículos que eu li, a palavra fala que Davi estava muito cansado, que Davi estava muito exausto.
E o inimigo olhando Davi ali prostrado. Agora. A palavra fala, que o gigante ele estava com armadura nova. Que o gigante ele estava com espada cingida nova. Que o gigante ele estava com a lança e a ponta era de bronze e pesava mais de 3 quilos. E eu acredito que naquele momento o gigante olhou para Davi e disse: Oxi, é um elefante e uma formiga. Tem para onde correr não. E é exatamente isso quando ele olha para as nossas vidas. Já era. Peguei agora. E naquele momento que o gigante chega para matar Davi, para aniquilar, matar. Eu acho linda essa parte. Sabe aquele socorro bem presente? Sabe aquele que falou que prometeu que sempre estaria conosco? Eu vou, mas eu vou enviar um consolador. Sabe? Jesus de Nazaré. E nesse momento, quando eu estava lendo isso, o Espírito Santo me fez lembrar lá do Salmo 91, 11, que eu acho lindo. E todos os dias eu aperreio Jesus com esse salmo. E ele diz o seguinte: Deus dará ordem aos seus anjos para que te guardem. E sabe, quando eu saio de casa ali a caminho do trabalho, eu converso muito com Jesus ali dentro do carro. Eu não sei o dia que eu entrei naquele carro e não chorei. Conversando com Jesus. E eu disse: Jesus, na tua palavra diz que tu dá ordem aos teus anjos para me guardar, para me proteger. Dá ordem lá agora. Manda eles vir me proteger, estou saindo. Tu não mente. Se tu fala que dá ordem aos anjos ao nosso respeito, eu sei que é verdade. E Davi estava ali prostrado, cansado, sem conseguir fazer absolutamente nada. Aparece Abissai. Eu não sabia do significado do nome dele. Quando o pastor falou no áudio, eu ri. Eu disse: Jesus, como tu és lindo. Abissai, meu pai existe. Abissai, meu pai é ajuda. Abissai, meu pai é Javé. E quantas vezes Deus manda Abissai ao nosso encontro e a gente não percebe. Quantas e quantas vezes a gente está naquele momento ruim, naquele momento nublado, como eu costumo dizer, naquele momento noturno, naquele momento chuvoso, que a gente não vê esperança. Quantos e quantos dias a gente não passa por isso? Mas Deus sempre, sempre, sempre tem um Abissai para mandar ao nosso encontro. O Abissai que Deus manda, nem sempre ele vem com a armadura. Ele vem com um abraço. O Abissai que Deus manda, nem sempre é o soldado. É aquela mensagem no WhatsApp. Eu recebi uma mensagem ontem à noite e a pessoa disse: irmão, como é que tu estás? Só isso. Eu disse: vai pedir alguma coisa. Já sabendo quem é. Aí eu disse: pai, estou bem, e você? Por quê? Não, eu só estou perguntando, irmã, porque Deus tem me mostrado você para orar durante a semana. Mas está tudo bem. Eu disse: só estou um pouquinho cansada. Mas está tudo bem, graças a Deus. Obrigada pelas orações. Amém, irmã. Está tudo bem, é só isso, viu? O Abissai vem dessas formas. Irmã, Deus tem me mostrado você para orar durante a semana. Quantos Abissai Deus não manda para a nossa vida? A Andressa está cansada, ela não está aguentando, já está chegando no limite. Vai ali. Vai ali, dá um abraço. Vai ali, dá um conselho. Vai ali. Deus sempre, sempre, sempre vai mandar um anjo na nossa vida. Está cansado, vai ali.
Ele nunca vai permitir que o dele caia. Embora que muitas e muitas vezes a gente está se sentindo lá no fundo do poço. Mas quando a gente está no fundo do poço como José, Deus chega, pega na mão, coloca aquele bálsamo valioso lá de Gileade. Sai daí. Aí não é teu lugar. Davi estava cansado. E era o fim da linha para ele. Mas Deus chegou. Como Ele sempre vai chegar para as nossas vidas. Porque cremos no Deus que pode, no Deus que faz, no Deus que sustenta, no Deus que dá ordem a anjos, no Deus que é dono de tudo, um Deus que é grande. Ah, Flávia, mas era gigante. Era o filisteu, Isbi-Benob. Tá. Mas quem é o grande eu sou? Quem é o grande eu sou? Quem é o dono de todas as coisas? Quem é que tem um fogo nos olhos? Quem é que tem a face que brilha mais do que o sol? Quem é? Quem é aquele que da boca sai uma espada afiada de 2 gumes? Que vai na divisão da alma e do espírito. Quem é? E lá em Isaías 40, amados, que eu acho belíssimo, esses versículos que diz, 29 e o 31. Ele dá força aos cansados e vigor aos fracos e desanimados. Preste atenção no versículo 29. Ele dá força aos cansados. Ele dá força aos cansados e vigor aos fracos e desanimados. Ele dá. Ele tem força para nos dar. Mas eu não aguento, mas eu estou cansada. Está vendo que eu não vou aguentar? Está vendo que eu não vou conseguir? Ele dá força aos cansados. Ele tem força para nos dar. O outro diz, até os jovens se cansam e os moços perdem as forças e caem. O 31. Mas os que esperam no Senhor sempre renovam suas energias, sobem voando como águias, correm, não se cansam, caminham e não perdem as forças. Deus sempre vai ter forças para nos dar. Deus sempre vai ter estratégia para nos dar. Ele tem para nos dar. O gigante ele está o tempo todo nos tentando colocar no chão, para baixo. Mas Deus, Ele tem para nos dar. Amados, não permitam que o inimigo brinque com vossos corações. A palavra fala que o nosso coração ele é enganoso. Quem conhece? Só Deus. Não permitam que o inimigo, que o gigante, brinque com vossos corações. Que quando vocês perceberem que a coisa já não está normal, Jesus, a tua palavra diz que tu tem forças para me dar. Hoje eu não estou bem. Mas a tua palavra diz que tu tem forças para me dar. Tu não mente. Não permitam que o gigante brinque com vossas vidas. Porque Deus ele está ao nosso redor o tempo todo como um muro de fogo. E tudo depende dele. Ele que põe limite em tudo. Porque pode até parecer, com a bagunça toda que está aí fora, que a palavra diz que o mundo jaz no maligno. Mas ele não perdeu o controle de absolutamente nada. Nem nunca vai perder. Amém? Amados, essa foi a palavra que Jesus colocou no meu coração. E eu sou grata por isso. Amém? Deus continue nos abençoando.